No Brasileirão 2023, apenas 25% dos times têm conquistado o SG. O Cartodados, nas últimas duas rodadas, acertou 50% das suas indicações. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar a rodada 7 e passar os melhores SGs e defesas da rodada 7 do Brasileirão 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal você encontra muito conteúdo aí sobre o Cartola, o Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Bom, bem, como eu vinha falando, dos 120 jogos, né, foram 6 rodadas, então 20 times, 6 rodadas, 120 times. Apenas em 25% desses times conseguiram conquistar o saldo de gols, que é quando o time fica sem tomar gols, né? Por rodada, a gente dá 5 indicações. Nas últimas duas rodadas foram 10 e 5 desses times conseguiram pegar o SG. Então a gente vem com uma média boa aí de análise, né? Então eu quero passar para vocês quais são essas indicações de SG para a rodada 7. Ajuda muito para quem está jogando Liga Tiro Curto. Inclusive vamos dar 3 opções para a Liga Cartola Express e também para o Cartola tradicional, né? Lembrando que na terça-feira, vou deixar o card aqui, a gente fez o vídeo com esboço do nosso time para a rodada e amanhã a gente tem nosso vídeo de dicas por posição, né? Enfim, bastante conteúdo para vocês, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Falando aqui dos confrontos da rodada, a gente tem Bahia e Goiás, né, que abre a rodada, a gente vai ter a escalação. Vamos ter nossa live aí, amanhã eu falo um pouquinho mais da nossa live, às 4 horas da tarde no sábado. No sábado a gente ainda tem vários jogos, o clássico aí Botafogo e Fluminense, São Paulo e Vasco, Bragantino e Atlético Paranaense, Curitiba e Atlético Mineiro, América Mineiro e Fortaleza, e às 9 horas da noite, Santos e Palmeiras, mais um clássico aí, não, rodada cheia de clássicos. No domingo a gente tem Flamengo e Corinthians, outro clássico, Grenal aí, jogo pegado, e na segunda-feira, fechando a rodada, Cruzeiro e Cuiabá, né? Bom, o que eu venho fazendo para acertar tantos SGs, assim, para a gente dar uma aprofundada? Como eu disse, sou analista de dados, eu gosto de olhar muitos dados, né? Eu faço um dossiê da rodada e eu mando para vocês no nosso grupo do WhatsApp, inclusive vou deixar o link aqui na descrição, em que eu mando esse conteúdo gratuito para vocês. Tem o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, aí tem como mandante, como visitante, depois a gente vai passar aqui as dicas por posição, análise de scouts, então conteúdo bem completo, tanto para a Cartola como para a Cartola Express, né? Eu quero me deter aqui nessa rodada no retrospecto do time nos últimos 5 jogos, tá? Então trago vitórias, os pontos, gols marcados, gols sofridos, enfim. O que eu quero destacar? Bom, primeiro, os times que estão sofrendo poucos gols, estão com defesas bastante sólidas, tá? Então a gente tem aqui o Palmeiras, uma defesa bastante sólida, Atlético Mineiro, Fluminense, Cruzeiro e São Paulo, tá? Esses são os 5 que estão com as defesas melhores. E se a gente descer aqui, os times que estão marcando poucos gols, que são o Internacional, vive uma fase muito ruim, o Corinthians, principalmente jogando fora de casa, vem muito mal, Vasco, Cuiabá e Curitiba. Aí, fazendo esse combo, com os times que estão tomando poucos gols e com os times que vêm fazendo poucos gols, a gente consegue ter uma ideia dos melhores SGs, né? Então, eu vou voltar aqui para os nossos confrontos para analisar e falar os melhores SGs, tá? Primeiro que eu quero passar para vocês, SG muito bom, São Paulo. São Paulo enfrenta o Vasco, tá? O São Paulo, inclusive, é a melhor defesa do Brasil aí nesse ano, em 2023. Apenas 14 gols sofridos, tá? Então, São Paulo vem vir uma fase defensiva muito boa. Nos últimos 5 jogos, em 4 segurou SG, tá? Em casa, nos últimos 5 jogos, não tomou nenhum gol. Enfrenta o Vasco, como vocês viram aí, nos últimos 5 jogos, fez apenas 4. Então, São Paulo é um SG bem legal para a rodada, tá? Outro SG que eu gosto aqui é o do Flamengo, tá? Flamengo vem vendo uma fase um pouco instável aí, nos últimos 5 jogos tomou 5 gols, vem segurando não tantos SGs assim, igual o São Paulo, mas enfrenta o Corinthians, que vive uma fase terrível. A gente tinha falado aí que o Corinthians estava com aproveitamento de 30% só jogando fora de casa. Aí nos últimos 2 jogos, perdeu do Botafogo, perdeu do Atlético Mineiro, então esse aproveitamento caiu muito mais, não vem conseguindo fazer gols, não vem conseguindo produzir ofensivamente, nem finalizando, então Flamengo é um SG muito bom para a rodada, tá? Segundo SG é interessante para a gente escalar, tá? Terceiro SG que eu acho bem legal da gente pontuar aqui é o do Cruzeiro, tá? Enfrentando o Cuiabá. Então, é um SG um pouquinho mais ousado do que os 2 que eu citei ali. Então, o Cruzeiro é um time que vem tendo uma defesa mais sólida, a gente viu ali naquele retrospecto do Cruzeiro, né? 4 gols sofridos. O que me preocupa um pouco mais é que o Cuiabá não vai ser um adversário tão fácil, principalmente fora de casa, tá? O Cuiabá vem fazendo o seu golzinho, sim. Inclusive, eu vou mostrar uma outra estatística para vocês daqui a pouco, mas que indica que o Cuiabá vem fazendo alguns gols, tá? Mas Cruzeiro é um SG legal, tá? Minha quarta indicação de SG é o Atlético Mineiro, tá? Atlético Mineiro enfrenta o Curitiba. Curitiba é uma das piores defesas, piores ataques do Brasileirão, né? Apenas 5 gols marcados aí no Brasileirão. Enfrenta o Galo,
que vem se consolidando aí com uma defesa legal, tá? Nos últimos 4 jogos, o Galo conseguiu segurar 4, nos últimos 5 jogos, o Galo segurou 4 SGs, tá? Então, Atlético Mineiro é um SG legal. Então, quarto SG. E para finalizar aqui, aí 2 mais ousados, aí a gente tem o Palmeiras. Por que é ousado? O Palmeiras vem tendo uma defesa legal, mas vem tomando alguns gols, só que enfrenta o Santos, que vive um momento bom, né? A gente viu ali no retrospecto, o Santos não tá entre os times que fazem poucos gols, vem fazendo seus golzinhos, né? David Washington, o menino da Vila, tá jogando muito bem, então é um SG mais ousado. O Palmeiras tem um retrospecto absurdo contra o Santos aí. Nos últimos 8 jogos foram 8 vitórias do Palmeiras, tá? Então, o Santos tem vindo uma fase ruim aí jogando contra o Palmeiras. E um outro SG que pode ser interessante, do Grêmio, tá? Clássico Grenal, esse é um jogo pegado de poucos gols. É bem verdade que o Grêmio tá 3 jogos sem ganhar, mas o Inter, os últimos 4 jogos do Inter foram 4 derrotas por 2-0, ou seja, 4 jogos sem fazer gol. Então, jogo já pegado, de poucos gols, o Inter vive uma fase ruim, pode ser que pinte um SG pro Grêmio, tá? Então, resumindo aqui, SGs interessantes. Primeiro, São Paulo e Flamengo, os 2 mais seguros, seguido por Cruzeiro, os 3 melhores. Quarto e quinto, a gente tem quarto, Atlético Mineiro, e aí quinto, Palmeiras e Grêmio, tá? Um pouquinho mais ousados, tá? Mas enfim, pra mim são esses SGs. Inclusive, eu gosto de pegar as estatísticas do Gato Mestre aqui, que o Cartola mesmo coloca, e realmente aqui os times estão com mais probabilidade de SG que ele coloca são Flamengo, São Paulo e mais ousado Cruzeiro, então tá batendo com a nossa análise. E aqui a gente tem de gols esperados aqui para a rodada, os times com menos probabilidade de fazer gol na rodada são o Corinthians aqui, e descer um pouco mais, primeiro o Vasco, depois o Corinthians, né? E eu quero destacar também, que vai valer agora pra gente fazer nossas escalações do Cartola Express, Flamengo e Cruzeiro são os times com maior probabilidade de fazer gols, tá? Então, estão com ataques legais, enfrentando times que têm tomado bastante gol, então, aqui um número interessante pra gente olhar, tá? Mas era isso. Esses são os melhores SGs, os melhores ataques também que a gente tem pra rodada, citando aqui pra vocês. Então, comenta aqui se você concorda, se tá pensando em algum outro SG. E vamos lá para a nossa liga de tiro curto, né, para o Cartola Express aí. Para quem não conhece, a gente tem os vídeos aqui falando do Cartola Express, vou deixar o card aqui. A gente fez do Paulistão inteiro, fez da primeira rodada do Brasileirão e vem fazendo de algumas rodadas aí, né? Então, para quem não conhece, vou deixar o card para vocês verem como é que funciona, né? No nosso dossiê lá que a gente manda também time para liga tiro curto, pensando mais para o Cartola tradicional, né? Que você tem que escalar 4 defensores ali, né? Mas enfim, aqui no Cartola Express, como vocês sabem, a gente pode escalar só 3 defensores, então montem 2 times, acho que pode ter outras variações que eu vou falando para vocês, tá? O primeiro time aqui, eu foquei na zaga do Cruzeiro, tá? Como eu disse, é um SG mais ousado, mas o que me agrada de escalar a zaga do Cruzeiro para a liga tiro curto? São os 2 laterais, tá? Marlon e William. Marlon vem com uma média de mais de 10 pontos, tá jogando muita bola, desarmando para valer. E o William também vem com uma média bem legal, na última rodada fez mais de 10 pontos, né? 10,70. Então, dois laterais que somam muitos pontos. O Cartola é importante que além da SG, eles somem pontos de outro jeito. Coloquei o Oliveira aqui como zagueiro, tá? Você tem que ter mais um defensor para fechar a zaga. Na reserva, coloquei o Luciano Castan. Minha opção pelo Oliveira foi porque ele é melhor na bola aérea, tá? E Rafael Cabral, o goleiro. Do meio para frente, como eu falei, um time que tem bastante probabilidade de fazer gol é o Flamengo. Então, dobrei aqui Arrascaeta e Everton Cebolinha. Acho que podia ser o Gabigol, precisa ver se o Pedro vai voltar para o jogo. A gente vai ter mais informações aí amanhã e no sábado, né? Mas coloquei o Cebolinha, que é um cara que gera muito scout, finaliza, dá assistência. Eu gosto bastante dele porque ele gera a média básica, né? Que é finalizações, desarmes, enfim. Então, essa dobradinha. Coloquei a dobradinha do Galo, né? O Curitiba tá numa fase horrível. Nos últimos... É o vice-lanterna do Brasileirão, vendo um momento terrível. E o Atlético Mineiro vem crescendo aí de produtividade. Então, fiz a dobra Zarate e Hulk. Hulk... sem muitas explicações, o cara que mais participa de gol no Atlético, terceiro jogador que mais participa de gol no Brasil, e o Zarate, um cara que vem gerando mais média básica nos últimos jogos, né? No último fez 11 pontos, só de média básica, 8 desarmes, então muito bom. Aí coloquei o Bruno Rodrigues, principal peça do Cruzeiro, aí também gera muito scout, como a gente viu, o Cruzeiro é um dos times que tem maior potencial de fazer gols. E para fechar o meio de campo, um time que eu não citei aí, o Bahia, né? Enfrenta o Goiás. O Goiás fora de casa que é um time mais frágil, né? Tomou bastante gol, acabou ganhando do Botafogo no último jogo, mas tomou 5-0 do Palmeiras, tomou 2-0 do Flamengo, um time que cede muitos pontos, né? E aí eu fiz a dobradinha, Tassiano e Cauli. Tassiano é o segundo meia com maior média no Cartola, né? 8 pontos de média aí pro Tassiano. Já tem 1 gol, 2 assistências, vem gerando scouts, né? E o Cauli, o dono da bola parada aí do Bahia, né? Então, bastante probabilidade de que se sair gol do Bahia, venha desses 2. Então, fizemos essa apostinha aí. O segundo time para vocês, eu fechei a zaga do Flamengo. Por que eu não fechei a zaga do São Paulo?
os jogadores de São Paulo não geram tanto scout, né? Rafinha, o Patrick, o lateral que deve ser o lateral esquerdo, os zagueiros de São Paulo também não vem gerando tanto scout, não vem indo tão bem na bola aérea. Lembrando que o Arboleda não deve jogar, né? Se machucou aí. Então eu acabei optando pelo Flamengo. E aí coloquei o Ayrton Lucas, lateral mito no Cartola, chega muito bem à frente, desarma. E a dupla de zagueiro aqui, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Como a gente vem falando muito na bola aérea, né? A gente vem falando isso faz bastante tempo. E aí pode ser que, eu não sei quem vai fazer gol, então a gente dobra aqui, pode ser que saia o gol de um dos dois e tem potencial de SG, né? No gol, Santos e colocamos o Matheus Cunha na reserva, um dos dois vai jogar com certeza, né? Do meio para frente, eu fiz uma aposta, esse time é mais ousado. Eu acho que o clássico entre Fluminense e Botafogo é um jogo de gols, tá? O Fluminense vem fazendo muitos gols, e o Botafogo também, tá? Então eu fiz o quê? Dobrei aqui Eduardo e Tiquinho Soares, os dois jogadores que vêm mais participando de gol no Botafogo, e Cano e Ganso, os dois jogadores que vêm mais participando de gol no Fluminense. Vamos apostar que seja um jogo de gols e que venha a participação daí. Aí dobrei o São Paulo aqui com Nestor e Caleri. Acho que o Vasco vive um momento instável, aí o São Paulo está se acertando bastante com o Dorival Júnior. Então fizemos essa dobradinha do São Paulo. E eu coloquei o Veiga aqui, enfim, precisava de mais um meia aí. O Veiga é um cara que melhor média no campeonato, jogador que participa muito de gols, bola parada do Palmeiras, tem gerado média básica, enfim, jogador muito bom, né? Então, esses são os dois times para Cartola Express. Você pode dar uma variada, colocar a zaga do São Paulo, pensar em alguns outros jogadores que a gente falou aí de times que podem fazer gol do Cruzeiro, né? Algum meia do Cruzeiro, Machado, Matheus Vital, Gilberto, enfim. Lembrando que amanhã a gente tem um vídeo de dicas por posição em que a gente fala muito mais opções para vocês escalarem, tá? Mas por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele like que ajuda demais a gente crescer o canal aqui. E é isso, deixa nos comentários as dúvidas de vocês e vamos para a mitada. Até a próxima. Falou!